Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muito bom dia a todos os presentes e também os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. E uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Bogotá, Colômbia, e todos os ministros ali reunidos e também os que nos visitam aqui na Grande Carpa Catedral nesta ocasião, neste dia de hoje, domingo 19 de março, desse ano de 2023, como nós escutamos ao missionário Miguel Bermudes Marim, que a nossa irmã Abigail Martínez partiu com o Senhor, a qual está na sexta dimensão, olhando para cá, feliz, contente e já desejosa por estar novamente conosco, o qual logo acontecerá com a ressurreição, assim que nós já corresponde a estarmos prontos para esta grande visita, que está muito, mas muito perto, a qual nos aparecerá jovenzinha, representando de 18 a 21 anos de idade. E nesse tempo de adoção, o qual obteremos cada um de nós para poder ascender a esta dimensão e ver a eles quando venham. Diz o irmão Branham que eles estarão ali e não estão, ou seja, muitos não verão, aqueles que não terão essa adoção não vão poder vê-los, mas nós que estivemos e estamos e vamos estar sendo preparados, o veremos, porque a promessa é que eles vão ressuscitar e vão aparecer aqueles aos quais Deus está nesse tempo final preparando esse povo a essa gloriosa manifestação dos filhos de Deus, o qual Paulo nos falou em Romanos, capítulo 8. Isso está se fazendo uma realidade hoje, neste dia presente. Isso que Paulo falou ali há 2000 anos, vemos agora sendo cumpridos em mim e em você. Ou seja, já é uma palavra viva, vivificada, sendo cumprida, sendo materializada em cada um de nós. Assim que muito em breve aos familiares nós dizemos: consolai-vos com as palavras de Paulo, de 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 49 em diante, e Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, o qual é a esperança para todos os parentes que tem um parente que parta, ou nós, irmãos de nossa irmã Abigail, nossa irmã em Cristo, a palavra de consolo de Paulo, a recebemos e cremos nela, porque sabemos que logo ela vai ressuscitar. É uma promessa e nós cremos nela. E também hoje é dia dos pais, lá na Bolívia e em diferentes países. Que Deus lhes abençoe. Deus abençoe a todos os pais em todos os países que estejam celebrando o dia dos pais hoje. Que Deus lhes prospere espiritualmente e materialmente também e os mantenham sãos e fortes até a transformação. Leamos no livro dos Salmos, capítulo 50, Salmo 55, versículo 12. Em adelante dice: 12 em diante diz: com efeito não é inimigo que me afronta, se o fosse eu o suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele se exalta contra mim, mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo.
E escreve ali Judas, irmão da tribo de Judá, tipo de Judas Iscariote. Juntos andávamos juntos, entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, e ele escreve Judas, violou seu pacto. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra, e as suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. O mistério da obra-prima de Deus, pregado 22 de novembro de 1997, em Itapecerica da Serra, Brasil, é o tema que estaremos ouvindo nesta ocasião e neste pequeno estudo bíblico, que estaremos lendo algumas porções referentes a esta obra-prima de Deus. Podem se sentar, por favor. Ele usou a escritura de Efésios, capítulo 4, do 4 ao 16, e lemos ali, em Efésios, capítulo 4, versículo 30, onde nos diz o apóstolo Paulo: E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Na mensagem Testemunho dos Sinais dos Tempos, pregado sábado 7 de agosto de 1999 em Austin, Texas, diz: Estados Unidos da América. Quando termine o trabalho do recolhimento de todos os escolhidos de Deus, do trigo de Deus, então virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos, até que não se complete o número. Vejam, todas as profecias que fale qualquer pessoa, a pessoa pode falhar, porque Deus ele não pode levar os seus escolhidos, ressuscitar os mortos em Cristo e transformar nós, se falta ainda que seja um para completar o corpo místico de Cristo. Porque ficaria fora, porque antes da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, a porta se fecha e ninguém mais pode entrar. Na mensagem Almas Encarceradas, na página 54, nos diz: isso foi muito duro, isso foi para mim algo muito duro para falar-lhes. Estou tão agradecido ao ver pessoas de pé por todos os lados. Eu não posso dizer que isso é assim, mas em algum tempo tem que ser dessa maneira, tem que chegar a isso. E pode ser que seja agora mesmo. O mundo
continuará igual em todas as suas coisas. Ou seja, quando ele saia, ele está dizendo que o mundo vai continuar igual como está sendo agora mesmo o mundo. Continua igual. Terão pessoas ainda vindo ao altar e ainda clamarão, mas não lhes servirá de nada, porque já não vai ter misericórdia. Já será o fim. Não vai ter misericórdia. Lembrem disso. E o santuário foi cheio de fumaça. O que é sujo, suje-se ainda mais. Quem é justo, justifique-se. Quem é santo, santifique-se. E ele escreve ali, virão pessoas ao altar, mas já é tarde. Quando o livro é tomado por Cristo, já não terá misericórdia. Quando o Cordeiro tome o livro, então é tudo. Ali é o fim. E por tudo o que vimos, parece que isso poderia ser agora mesmo. Continua dizendo nosso irmão William, assim que vejam o porquê algumas vezes há eventos que até o mensageiro de Deus esperava que fossem cumpridos em ou antes de certa data, e depois nós coçamos a cabeça e dizemos, mas isso não aconteceu? Mas veja, sendo que era mensageiro de Deus, e então se cumpriu apenas no espiritual. Se cumpriu em outro campo. Um campo espiritual, um campo de outra dimensão. Mas se materializar, não se fez realidade, porque ainda não foi completo o número dos escolhidos de Deus. Ou seja, que até que seja completo o número dos escolhidos de Deus, qualquer data pode ser alterada. No livro dos selos, na página 329, nos diz, já no final da oração deste quinto selo, Senhor e Deus, houve uma grande quantidade de mãos levantadas esta noite. Eu estou seguro que tu és o mesmo Senhor Jesus, que operou a expiação há muitos anos, e agora ao ver a abertura destes selos e as coisas grandes que estão acontecendo nestes últimos anos, eu acredito com todo o meu coração que a porta da misericórdia está começando a se fechar, e estás pronto para viajar até aqui, para levantar o teu povo. Vejam, tem uma obra ali que estaria sendo realizada para levantar o seu povo, ou seja, é Deus no meio da sua igreja para fazer essa obra. E escreve, a porta se fechando. Enquanto ainda tem lugar e a porta está aberta, como aconteceu nos dias de Noé, que essas preciosas almas que habitam no corpo neste tabernáculo terreno, o qual algum dia será desfeito, mas as suas mãos mortais foram levantadas, porque em seus corações têm convicção e professam que eles creem e querem aceitar o teu convite quanto à salvação. Agora, em vista deste livro selado que foi aberto a nós, Senhor, nesta noite, dá a eles uma vestidura, e escreve corpo teofânico, da justiça de Jesus Cristo, e veste a sua alma, e escreve com a teofania, que possam ficar de pé diante de ti naquele dia que está ao alcance. Que então sejam perfeitos pelo sangue de Cristo. Continua dizendo aqui o nosso irmão William. Agora, qualquer pessoa pode dizer inúmeras coisas. Dizer, mas eu esperava que para tal ano acontecesse tal coisa. Eu espero que para tal ano já acontecesse tal coisa, por exemplo, o planeta Terra fosse estremecido. Mas vejam, isso no literal não foi visto, mas está acontecendo no espiritual, assim que então Deus o tem estado fazendo no espiritual, dando-nos um estremecimento espiritual, um avivamento. Encontramos que há inúmeras coisas assim,
que se a pessoa não pode entender, pode tropeçar, mas os escolhidos não podem tropeçar. Ou seja, os escolhidos não têm por que tropeçar, porque de nossa era depende tudo o que as pessoas do passado falaram, os mensageiros do passado, e nós estamos em uma nova era e em uma nova dispensação, assim que nós não temos razão para estarmos preocupados ou para pensarmos que coisas que foram ditas pelo mensageiro de Deus, como o reverendo William Branham, que alguma tenha falhado. Isso não nos preocupa, porque qualquer data que ele tenha dado depende de que o grupo dos escolhidos seja recolhido. Agora, mesmo com tudo isso, de alguma forma, tem que ter tido algum cumprimento. Por exemplo, quando falou do ano de 1977, disse que era o jubileu número 70, a subida acima da noiva. Veja, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem estado subindo a era de pedra angular, e isso é um rapto espiritual. O rapto da igreja do Senhor, rapto espiritual. Um rapto espiritual, e depois o material físico, este vai se materializar no tempo correspondente. Assim que nós estamos do lado do reverendo William Branham e não encontramos falhas no que ele disse. E vamos ao livro das eras, do qual ele nos falou deste ano e as coisas que estariam acontecendo na página 359. Esta é 363. Diz: quando as pessoas da antiguidade chamavam a metrópole a Laodiceia, estavam antecipando o mundo com um só governo, o qual agora estamos pondo em ordem. À medida de que pensamos naquela cidade, sendo a localidade de um grande concílio eclesiástico, vemos as sombras antecipadas do movimento ecumênico que está se efetuando hoje, no qual muito em breve veremos se juntar os a si mesmos chamados cristãos. Na verdade, a igreja, o Estado, a religião e política está se unindo. O joio está sendo juntado. Dentro de pouco, o trigo estará pronto para o celeiro. Foi uma cidade de terremotos. A cidade representada em Laodiceia. E tais terremotos, por fim, a destruíram. Essa era terminará com Deus dando uma sacudida ao mundo todo, que foi a cortejar a grande prostituta. Não apenas se derrubarão os sistemas mundiais, senão que a mesma terra será sacudida e depois renovada para o reino milenial de Cristo. E ele escreve terremoto. A cidade era rica, tinha muitos habitantes ricos, foi uma cidade de muita cultura, a ciência abundava. Quão semelhante é hoje! As igrejas são ricas, a adoração é formosa e formal, mas às vezes fria e morta. A cultura e a educação tomaram lugar da palavra dada pelo Espírito e a fé foi superada pela ciência. Tudo isso demonstra que o homem é uma vítima do materialismo em todo atributo. A antiga Laodiceia renasceu na era de Laodiceia do século XX. Pela misericórdia de Deus, todo aquele que tenha ouvido para ouvir sairá dela para não ser partícipe dos seus pecados e do juízo inevitável. E ele escreve sair de Laodiceia. A era de Laodiceia começou em torno do princípio do século XX, talvez durante o ano de 1906. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus, teve multidões de visões, dos quais não tem havido uma só que tenha falhado.
Deixe-me predizer, não diz profetizar, senão predizer, que essa era terminará em torno de 1977. Por favor, me perdoe nesta nota pessoal. Esta predição está baseada em uma série de visões maiores que chegaram a mim em um dia de domingo, em junho de 1933. O Senhor Jesus me falou e me disse que a sua vinda estava perto. Mas antes de que ele viesse, 7 eventos maiores aconteceriam. Anotava estas coisas à medida que as recebia, e essa manhã no culto dei a conhecer a revelação do Senhor. E um pouco mais adiante diz, aí vai dizendo as visões que lhes foram dadas, e vamos à sexta. Diz, na sexta visão, se levantou na América, e escreve Apocalipse 13, se levantou na América uma mulher muito formosa, mas às vezes muito cruel, e escreve a imagem da besta. Ele tinha as pessoas baixo o seu poder completamente. Eu creio que isso era o adiantamento da Igreja Católica Romana, ainda que sabia que podia ser a visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América, eleita pelo voto popular feminino. E na sétima e última visão, houve uma explosão terrível. Quando dei a meia volta para ver, e aí ele escreve, Elias não estava em USA, estava na América Latina e no Caribe. O que nós lemos na sexta, mas eu não tinha ali o livro, ele diz que ele voltou, ele deu a volta e olhou para a América do Norte, e o que ele viu foi crateras e fumaça sobre a América do Norte, ou seja, Elias em sua quinta manifestação. Quando dei a meia volta para ver, a única coisa que vi foi ruínas, crateras e fumaças sobre a terra da América. Me baseando nestas 7 visões, juntamente com as mudanças tão rápidas que transcorreram no mundo, nos últimos 50 anos, dou esta predição, não é profecia. Essas 7 visões chegaram a se cumprir, todas para o ano, chegaram a se cumprir para o ano de 1977. Agora vejam, aparentemente, aí essas últimas 2, digamos, não aconteceram, mas no campo espiritual, sim, mas vão se cumprir no campo físico também. Ainda que muitas pessoas julgam que é um pronóstico irresponsável, em vista do que Jesus disse, que daquele dia e da hora ninguém sabe, Marcos 13:32, e ainda me mantenho firme em minha crença depois de 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém podia conhecer o ano, o mês ou semana na qual a sua vinda haveria de ser completa. Assim que eu repito, eu sinceramente creio e mantenho como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que o ano de 1977 deve pôr fim aos sistemas mundiais e introduzir o milênio. E ele escreve 7º selo, em introduzir o milênio, ele escreve 7º selo. Agora deixe-me dizer-lhes isso. Tem alguém que possa provar que uma dessas visões falhou? Não foram cumpridas todas? Se cada uma foi cumprida, ou agora mesmo está em progresso, Mussolini invadiu a Etiópia com grande êxito e depois caiu do poder e perdeu tudo. Ele começa a enumerar, com Mussolini ele escreve 1. E agora, Hitler escreve 2. Começou uma guerra que não pôde terminar e morreu misteriosamente. 3. O comunismo absorveu os outros 2 ismos
o carro plástico com teto em forma de globo, ou seja, os carros em forma de ovo, em outros lugares dizem, e que estaria sendo dirigido assim, não por pessoas, senão, como já temos estado vendo, carros em forma de ovo. E ele diz que as pessoas ali jogando baralho ou algo assim, e tem sido construído e apenas está esperando o melhor sistema de estradas. 5, as mulheres estão vestindo quase nuas e agora estão usando traje de banho sem a parte de cima, topless. E há poucos dias vi algumas revistas no mesmo vestido que eu vi na visão. Se por acaso isso pode ser chamado de vestido. Era uma tela de plástico transparente, um pano de plástico transparente, com 2 lugares que cobriam os 2 peitos, e depois tinha um lugar escurecido embaixo, como um... A Igreja Católica está em progresso rápido. Tivemos um presidente católico e, sem dúvida, teremos outro, e escreve o Papa. O que é que resta? Nada, com exceção de Hebreus 12:26. A voz do qual comoveu a terra, mas agora denunciou dizendo, ainda uma vez, e eu comoverei não apenas a terra, mas também o céu. E escreve Apocalipse 11, do 1 ao 5. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e esta vez cairá tudo o que pode ser derrubado. E então Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, comoveu o mundo todo, embora não desequilibrou. Deus estava apenas avisando com um tremor mundial, o que muito em breve fará em uma escala muito maior. Ele vai castigar esse mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Irmão e irmã, só tem um lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é o redil do Senhor Jesus. E escreve a 8ª era. Eu rogo a vocês, enquanto a misericórdia de Deus esteja ainda disponível para você, que entregue a sua vida completa, sem reserva a Jesus Cristo, que Ele, como fiel pastor, lhe salvará, cuidará de você e lhe apresentará sem ruga nem mancha em glória, com muito grande regozijo. E aí todas as citações que nós já tivemos falado. Continua nosso irmão William dizendo aqui. Agora vejam. No 70, na qual ele falou, a igreja, no jubileu 70, que é o qual ele falou, a igreja subindo ao jubileu, seja um ano de jubileu, pois a igreja teve diferentes etapas que correspondem aos 49 anos antes de chegar ao ano 50. Bem? E agora, quando a igreja chega ao ano 50, chega o ano do jubileu. E este é o jubileu da igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular. Vem? O simples que é tudo. Agora nós também temos o rapto literal, o qual será para os que estarão no rapto espiritual. Ou seja, que antes de serem levados, transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, as pessoas que estarão vivas têm que estar na era de adoção, que é a era de pedra angular. Não podem estar em outra era para serem transformados. Não podem estar na era onde ele disse que era a 7ª era, que foi em 2000 quando disse, entramos à 7ª era. E disse ali, não sabemos até quanto vai durar, mas teria um tempo
Agora, o que fique ali na sétima era não verá a adoção, não verá os mortos que ressuscitarão e nem serão transformados. Tem que subir a era de adoção, tem que subir a oitava era. Não podem estar em outra era para serem transformados, porque os das outras eras, para eles corresponde descansar, ou seja, o seu corpo físico morrer e depois serem ressuscitados no tempo final, nesse tempo final. Agora vejam na página 426 do Livro das Eras, editado, nos diz: vamos ver em que página é. Na 422, aqui na 426. Uma parte aqui no parágrafo, na metade da página, diz: e esse mesmo Espírito e doutrina estão agora mesmo entre todos os protestantes e se chama denominação. Nicolaísmo é a organização, humanizando a liderança da igreja e, em efeito, expulsando o espírito. Balanismo é denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico ao invés da igreja. E até nesta hora tão avançada, muitos dos filhos de Deus estão ali enredado ao laço do denominacionalismo, e Deus está clamando: sai dela, povo meu, porque para que não sejais participantes dos seus pecados e que não recebais das suas pragas. Apocalipse 18:4. E ele escreve ali uma pergunta, diz: que dos filhos de o que dos filhos de Deus nas denominações? Onde diz agora você vê, eles são ignorantes, mas se o rapto chegará a acontecer, neste mesmo instante, a ignorância não seria nenhuma desculpa no juízo de Deus, por estarem nas filas do inimigo. Isso do clero organizando-se por graus hierárquicos até chegar à cabeça, um presidente, é uma manifestação do espírito do anticristo. Não importa quanto maravilhoso e necessário pareça, é nada menos que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações organizadas estão no mero centro do sistema do anticristo. Agora, deixe-me dizer isso para esclarecer esse detalhe. Eu não estou contra as pessoas, eu estou contra o sistema. E agora continua dizendo aqui, o nosso irmão William: os que serão transformados estarão na era de pedra angular, têm que ter experimentado um rapto espiritual, subindo a era de pedra angular, onde Cristo disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Neste mesmo livro das eras, na página 426, aqui na 430, nos diz: e a videira verdadeira, na metade do parágrafo, está crescendo. Onde estão aquelas enormes quantidades de pessoas que vêm, que continuam vindo aos avivamentos e respondem ao convite? A maior parte não vem em uma atitude emocional,
ou desejosos de algo físico, em vez de algo verdadeiramente espiritual. Não é algo semelhante ao dia em que Noé entrou na arca e fechou-se a porta, mas Deus conservou o juízo por 7 dias. Nenhuma só alma foi literalmente convertida a Deus naqueles 7 dias de silêncio. A porta fechada, 7 dias antes do juízo. A meia hora de silêncio é igual o 7º selo, 7 trovões, 7 etapas consecutivas. Continua dizendo o nosso irmão William aqui. Podemos ver que os sinais, o testemunho dos sinais, dos tempos, identifica o tempo. Quando Cristo tem falado de coisas que vão acontecer e tem falado de um tempo onde essas coisas hão de acontecer, os sinais que foram estabelecidas que se cumprirão serão os que estarão dando testemunho de que se chegou a esse tempo. Na mensagem Escolhidos para Produzir Fruto, pregado 25 de junho de 1999, nos diz: em Cartagena, Colômbia, no Monte da Transfiguração, ali estava Jesus sendo adotados. E estava Moisés e Elias, ou seja, que a chegada de Moisés e Elias ao Monte da Transfiguração era muito importante, porque seria adotado o Filho de Deus, e a vinda de Moisés e Elias, das 2 oliveiras, a vinda dos anjos do Filho do Homem, é muito importante no monte de Deus, no monte de Sião, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, para a adoção dos filhos e filhas de Deus neste tempo final, como corpo místico de crentes, e para a adoção de cada pessoa como indivíduo, e para a adoção do mensageiro do último dia. Na página 128 do livro de citações, no parágrafo 11:37, nos diz: eu quero uma obra-prima para o mestre. Talvez eu tenha que arrancar uns poucos, e como isso, mas terei uma obra-prima alguns dias desses, se eu guardo bem nesta palavra, e desenhe uma pedra angular e as eras e a seta a pedra angular, e desenhe ali uma pedra angular e escreve como igreja. Uma pedra angular desenha como mensagem. Uma pedra angular e escreve como mensageiro. Uma pedra angular e escreve como indivíduos. E escreve uma obra-prima para o mestre. E agora continua dizendo aqui, diz o reverendo William Branham na página 190 do livro das Eras, das 7 Eras, pela metade, como na metade diz: é em um tempo como esse, na qual o mensageiro de Malaquias 4 deve vir. Depois, na chuva tardia, virá um desafio semelhante àquele no Monte Carmelo. Observem bem nisso para que vejam na palavra. João foi precursor de Malaquias 3. Ele semeou a chuva temporã e foi rejeitado pelas organizações do seu dia. Jesus veio e teve um desafio no Monte da Transfiguração. O segundo precursor de Cristo semeará para a chuva tardia. Jesus será o desafio entre as denominações e os credos, porque ele virá para respaldar sua palavra e para levar a sua noiva no rapto. O primeiro desafio foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração e o terceiro vai ser no Monte de Sião. Agora podemos ver por que tem que vir Moisés e Elias ao Monte de Sião. Porque aí é o desafio do último dia. Na mensagem,
nomes blasfemos, na página 25, vinte e quatro, lembram de Jesus no Monte da Transfiguração, ali no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo de 1 ao 5, vocês me ouviram, a ele ouvi. Aquele sermão que eu preguei há um ano atrás e que foi muito popular, a ele ouvi. A colocação de um filho, em Efésios 1:5, Deus nos predestinou para sermos adotados filhos. E ele escreve ali, filhos de Deus, vindicados. E Monte da Transfiguração também escreve, vejam, uma família, quando um filho é nascido nela, então é um filho. Mas esse filho tem um tutor para criá-lo, e se esse filho não resulta em um bom filho, nunca se converte em herdeiro. Mas se resultava em um bom filho, um filho que obedecia o seu pai, então esse filho era adotado ou colocado posicionalmente, ele se converte em herdeiro do que o seu pai teve. E escreve tutor e escreve herdeiro de tudo o que é do seu pai. E isso era o que Deus estava fazendo no Monte da Transfiguração, quando Ele tomou o seu próprio filho, depois de haver provado ser o filho correto, e haver parado toda a tentação, Ele o tomou em cima no Monte da Transfiguração e o cobriu em uma nuvem. Vocês sabem que no Velho Testamento eles tomavam um filho, o vestiam com as melhores roupas e o colocavam fora à vista do público. E tinha uma cerimônia de adoção, eu creio que em Gálatas, São Paulo se refere a ele como a adoção dos filhos. E escreve Romanos 8, do 14 ao 30, e escreve a adoção. Agora, mediante a adoção de um filho, os ministros e os leitores espirituais da Bíblia, adotando este filho. Em outras palavras, o filho era um filho quando era nascido. É aí que a nossa gente pentecostal comete o seu erro. Ser nascido na família pelo Espírito Santo, e isso está bem. Mas temos que ser o tipo correto de filhos, instruídos pelo tutor correto. Na página 59 do livro das Eras, 58, arriba, 58 acima, que é a 61 por aí, deve ser como a 61. É a 61. A 58 também. Também tinha ali corrido ali pela letra. A 58 diz: na metade do parágrafo, isto foi a palavra em operação.
Esta palavra nunca falhou na boca de crentes cristãos, e nesta última era está aqui em uma forma maior e mais forte que nunca, jamais, na verdadeira noiva da palavra. Escreve a palavra em operação, maior e mais forte hoje. Ó pequeno rebanho, vocês que são apenas uma minoria, mantenha-se com a palavra, encha suas bocas e seus corações com ele, e algum dia Deus lhes dará o reino. E escreve sétima dispensação, oitava era, e escreve reino é igual a pedra angular. E ali lê a Escritura de São Mateus capítulo 17, passamos depois da Escritura na página 59, nos diz: e os três apóstolos viram isso, a ordem da sua vinda, a ordem da sua segunda vinda. Eles o viram transfigurados ali no monte. O seu vestido era resplandecente, branco, e seu rosto brilhou como o sol. E quando ele apareceu, ali estavam Moisés e Elias, um de cada lado. Assim é exatamente como que ele vem outra vez. Na verdade, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, a noiva, de volta à doutrina apostólica da palavra dos pais. E aí ele escreve a segunda vinda de Cristo, Moisés e Elias. Agora continua dizendo aqui em nomes blasfemos, página 25. Agora no passado, se um homem pensasse em seu filho e queria que fosse um bom filho, ele procurava o melhor tutor que pudesse encontrar, o melhor mestre. E escreve tutor, traço, mestre. Porque ele queria que o seu filho fosse como o seu pai. Assim que ele conseguia o mestre correto. Agora, se um homem na terra pensa no melhor mestre, ele não tomou bispos, cardeais, sacerdotes, ele tomou o Espírito Santo para que seja nosso professor, e o Espírito Santo é o nosso professor, o nosso mestre. E ele está na igreja, e ele leva a mensagem ao Pai. E escreve o mestre, acrescenta todas essas virtudes pelo ensinamento. E depois, que tal o pai? E esse mestre vem e diz: bom pai, agora ele não vai tomar um mestre que queira, que nós chamamos uma pena no chapéu, que nós digamos: oh sim, eu digo ao pai algo sobre reticências. De todos os mortos, esse rapazinho é o renegado. Mas se eu digo ao pai, o pai me dará um acesso. Este não é o tipo correto de mestre. O tipo correto de mestre é honesto, diz a verdade. E o Espírito Santo diz a verdade quando vem diante de Deus por nós. Sim, assim que ele vem, o que você acha? Ele se porá a dizer hoje: todas as tuas filhas estão cortando o cabelo, e tu disseste que não fizesse. Teus filhos estão mentalmente tão organizados que quase não se pode ver uns aos outros. Isso é reticências. E estão adotando isso e isso para aquilo. Como ele se... Mas como anelaria esse mestre vir e dizer: oh, uau, aquele filho é um verdadeiro filho, é justamente como o pai. Oh, como anelaria ele dizer isso? E escreve mestre. Então o pai
Então o pai se enche de orgulho e diz: este é meu filho. Foi exatamente isso que o Senhor fez no Monte da Transfiguração, e ele escreve adoção. Você nota que ali apareceram Moisés e Elias, Pedro, todo excitado, o sobrenatural foi feito. E ele, reticências. Pedro se excitou e disse: façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, Deus o fez calar. Ele disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo morar. A ele ouvi. Vem, Deus se colocou a si mesmo em terra, e este é o meu filho. Moisés representava a lei, os profetas representavam a sua justiça. Nós não podíamos viver por sua lei, nós não podíamos viver por sua justiça, e escreve Moisés e Elias na adoção. Eu não peço justiça, eu quero misericórdia, não justiça. Ou seja, na página 26. Eu não posso cumprir a sua lei e não posso me enfrentar a sua justiça, mas eu preciso de sua misericórdia. E Deus disse que a lei e a justiça tinham se encontrado nele. Ele é meu filho amado, a ele ouvi. Este é o único, e escreve o nome do filho adotado. E escreve também ali Moisés, lei. Moisés e Elias, escreve lei e justiça, se encontraram no filho. No livro de citações, na página 52, parágrafo 456 diz: ele levou o seu mesmo filho no capítulo 17 de Mateus e levou em cima no Monte da Transfiguração e o colocou posicionalmente como estava a sua lei. E escreve ali para a adoção e o Monte da Transfiguração. E também escreve a lei da adoção, o nome de Deus. Ele o fez. E então, quando ele fez isso, então nós descobrimos que ele seguiu as suas mesmas leis, e aqui ele levou Abraão do mesmo modo. E desenha também uma pirâmide, a seta, a pirâmide e as eras. E você diz: você está seguro disso, irmão Branham? No versículo 4 e 5, sim, Senhor. Vem, quando ele deu a Abraão parte do seu nome, posicionalmente pôs o seu nome em xeque, o mesmo como era o dele. O dele é Elohim. Abraão, vem, deu parte do seu mesmo nome. Aí está uma grande revelação aí. E você, eu posso levar mais longe que isso. Mas a igreja, quando ela deve estar tomando maná sólido, ainda está tomando leite. Isso é correto. Assim que ele deu o seu mesmo nome a Abraão. E escreve Elohim, Abraão. Agora vamos ler um pouquinho mais aqui em Nomes Blasfemos. O porquê ele escreve ali. Algo que nós lemos. Continua dizendo este próximo parágrafo na página 36. Agora no Velho Testamento, quando aquele filho era adotado e colocado na família, o seu nome era tão bom no cheque como o do seu pai. Sim, Senhor. Eles não tinham uma reticência. Em seus dias, eles tinham um anel
um signo, um selo, e eles esculpiam nele. O irmão Branham faz um ruído como de esculpir, golpeia o púlpito com o punho e o colocavam. Isso era o seu selo. Isso era justamente, ele usava o anel do seu pai, seu selo, e era tão bom como o do seu pai. Agora, quando Jesus houve sido obediente, Jesus a Deus, Deus o colocou posicionalmente. Esse é ele. E aí é que ele escreve o nome do filho adotado. Continua dizendo, o nosso irmão William, nesta mensagem, escolhido para produzir fruto, e vejam, no desafio no Monte Carmelo, ali Deus tipificou, representou o que seria a adoção de Jesus, e o que seria a adoção de Elias, e o que seria a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Ali no Monte Carmelo, Elias realizando a obra de Deus. Lembrem que Elias disse, quando orou, que ele não tinha feito nada de si mesmo, senão que ele tinha feito conforme a como Deus tinha mostrado. E ali Deus o vindicou. No livro de citações, na página 9, parágrafo 72, nos diz: quando você fica no reino, e já vimos que o reino é a era de pedra angular, quando você fica no reino, fica no Evangelho e faz bem. Então, um desses dias, Deus o chamará para fora, desenha uma pedra angular e escreve a adoção, e o porá de lado, e o adotará como seu filho diante das pessoas, e dará alguma coisa a você que estremecerá as nações com ele. E também na 3a, que é do parágrafo 24, 25, diz, em minha humilde opinião, 3a é a página de trás. Em minha humilde opinião, Deus justamente começou a adotar os seus filhos, posicionalmente chamando-os fora, de lado, dando a eles um certo ministério, e escreve Moisés e Elias, ungindo-os para esse propósito e enviando-os fora. Vigiem o que acontece quando fazem. Todo aquele sobre o qual ele deu possessão tomará o seu lugar. E escreve a imagem de Deus e também escreve a adoção. Apocalipse 11, do 3 ao 14, e 11, do 15 ao 18 e 7, versículo 1. Continua dizendo, e no Monte da Transfiguração, depois de Jesus Cristo estar por uns 3 anos pregando, veio a ser adotado, e aí estiveram Moisés e Elias, e ele disse que foi adotado, e Deus disse, a ele ouvi. Na mensagem, uma via escondida, pregado 6 de outubro de 55, diz o irmão Branham, desse estudo bíblico, diz, e se vocês observam, em um tipo perfeito, Deus o fez com seu próprio Filho da mesma maneira. Ele tomou a 3 como testemunhas, por boca de 2 ou 3 testemunhas,
conste toda a palavra. Pedro, Santiago e João, amor, fé e esperança. E escreve 2 ou 3 testemunhas. E escreve Moisés, Elias, Jesus. Jesus em sua segunda vinda, ele escreve. E ele os levou acima no monte, afastado do resto do mundo, e ali, diante de testemunhas oficiais, Deus adotou o seu próprio Filho. Ele foi transfigurado diante deles, e as suas vestes brilharam como o sol. E uma voz que saiu de uma nuvem disse: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O colocou em um monte, pôs as testemunhas ali para vê-lo, o vestiu a ele de uma vestimenta tão brilhante como o sol, brilhando em reticências. Eles ainda brilharam como o sol em sua força. E Deus falou: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Deus o adotou ao seu próprio Filho na família. Não dirá mais: Este é meu filho, que toma o cargo daqui em diante. Não me ouvirá mais. Este é o meu filho, quem toma o cargo daqui em diante. Amém? Essa adoção em parábola está perto do tempo para a igreja. É tempo para isso. E ele escreve: Jesus, foi adotado no monte da transfiguração. E depois entrou a Jerusalém em um burrinho como rei e foi rejeitado. O nosso irmão William continua dizendo: e agora, tudo isso que aconteceu no passado é tipo e figura do que estará acontecendo nesse tempo final no Monte de Sião, na igreja de Jesus Cristo, com os que serão adotados. Já vimos Elias na 7ª era da igreja gentia, como também vimos Elias na 7ª era da igreja hebraica sob a lei, e o qual foi conhecido como João Batista, e vimos também conhecidos como Eliseu, e conhecido a princípio como Elias, e no último dia estará na era de pedra angular, no corpo místico de Cristo, no monte de Sião. E aí também estará Moisés para a adoção dos filhos e filhas de Deus. E aí também será adotado o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, e este é o que terá o ministério do último dia, e do qual Cristo dirá: a ele ouvi. E como o corpo místico de crentes, Cristo dirá: a ele ouvi. Ao corpo místico de Cristo da era de pedra angular. Este será o povo que será adotado e que terá voz, a palavra de Cristo. Na mensagem, obra-prima, nos diz na página 12, Pero final 12 e 13. Mas finalmente veio uma perfeição sobre a terra, e esta perfeição foi o homem. E então ele pôde ver naquele homem que se parecia com ele. Por isso é que agora, quando ele olha sobre ele, ele foi uma reflexão do que o seu Criador foi. Agora Deus conseguiu que ele queria o homem à sua própria imagem, e escreve obra-prima. E então eu poderia dizer isso, que quando ele fez a este homem, havia algo nele que não parecia muito bem, porque ele estava por si mesmo. E assim é como Deus tem sido por si mesmo. Ele foi o eterno. E agora, o homem, a imagem de Deus, também existiu sobre a terra por si mesmo.
Por isso ele teve que atingi-lo um pouco do seu lado esquerdo, e dali ele tomou a peça que tirou e fez a ele uma companheira, uma esposa. Agora ele não estava por si mesmo, ele tinha alguém com ele, e esta foi a sua grande obra. E ele, da mesma maneira que qualquer grande escultor tomaria sua obra-prima, agora ele primeiro tinha uma obra-prima de si mesmo, mas agora ele, vendo que a obra-prima estava só, tal e como ele estava, por isso ele dividiu a obra-prima e vendo-a do lado e extraindo uma companheira para ele. E agora, para fazer os dois ele os colocou como qualquer grande escultor em um lugar que era precioso. Um escultor não faria uma grande obra-prima para depois tomá-la e colocá-la em algum lugar ali, escondida atrás do edifício. Como disse o nosso Senhor, um homem não liga uma lâmpada e coloca ela debaixo do candeeiro. Quando nós nos convertemos na obra-prima de Deus, não somos escondidos em algum lugar, ali. Não, nós temos que iluminar. Assim que nós vemos que ele, depois que fez esta obra-prima, a colocou aqui na terra e a pôs no lugar mais belo que havia ali, no jardim do Éden. Ele colocou a sua obra-prima, os dois sendo um, no jardim do Éden. Como deve haver agradado a ele, que viu que esta grande obra-prima estava bem. Encontramos que depois disso, ele descansou. Ele estava muito satisfeito com a sua obra. E ele escreve: a obra-prima é para ser vista. Agora nosso irmão William continua dizendo: mas vejam, antes da adoção, Cristo teve que estar trabalhando por 3 anos na obra ministerial que começou quando João o batizou. E Elias teve que estar trabalhando na obra de Deus para vindicá-lo diante do povo de Deus sobre o Monte Carmelo. Para esse tempo final, temos a promessa da figueira reverdecendo, que é o povo hebreu, como também a parábola de Ezequiel que Deus lhe deu, dos ossos secos, que era a casa de Israel. Você vê? Representam também ao Israel celestial, a igreja de Jesus Cristo sendo restaurada, e ao povo hebreu sendo restaurado no tempo final, e depois entrará o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo manifestado no último dia, na adoção dos filhos e filhas de Deus. Entrará o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto. Entrará o povo hebreu aos ossos secos e ministrará para eles. E isso é receber o Espírito Santo de Deus, o Espírito para o povo hebreu. É chamado dos 4 cantos da terra. Por quê? Porque tem estado recolhendo toda a terra entre os gentios, e o único que pode levar o Espírito de Deus, e como único pode ir o Espírito de Deus ao povo hebreu, é através de carne humana, para se revelar ao povo hebreu e restaurar plenamente ao povo hebreu. E eles o verão vir em carne humana no último dia, na adoção dos filhos e filhas de Deus. Agora vejam aqui, nessa mensagem, nossa posição em Cristo, na página 13, em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 5, temos um quadro formoso disso. Como nós estivemos baixo tutores, quando este menino nascia, se convertia em filho. Ao momento de nascer na família, entendem? Agora tinha um tutor sobre este rapaz para educá-lo e criá-lo.
Ele não era mais que um servo, diz a carta aos Gálatas, até que chegava a certa idade, a certo limite de tempo que era estabelecido. Este tutor tinha que se reportar ao pai: o teu filho vai progredindo bem, ou qualquer coisa. É aí onde não é que esteja de acordo, meu querido irmão, mas tome como de alguém que o ama. Foi aí onde os pentecostais falharam. Se o Espírito Santo, talvez não querendo dar, então, observe, quando você nasce do Espírito Santo, você diz: este sim é que é meu irmão. Você já era um filho. Era tanto como sempre o foi, porque nasceu na família. Mas, contudo, o tutor, que é o Espírito Santo, observou a igreja enquanto vai amadurecendo. Se o natural, se esse tutor fosse o pai e dissesse assim: esse rapaz não vai ser bom, trato de ensinar-lhe, eu ensino a ele, mas ele não presta atenção, ele tem seu próprio jeito de fazer as coisas e não ouve. Vai fazer isso ou aquilo. O pai percebia então que esse rapaz não podia possuir o seu domínio, certo? Por quê? O que ele faria? Andaria por ali. O retorno do filho pródigo nos dá um quadro muito formoso disso. Ele não pôde. O que ele faria seria embargar ali a fazenda, vender, tomar ela e andar por ali. E escreve embargar. Agora, no sentido espiritual, depois que nascemos em Cristo, chegamos a ser filhos de Deus. Mas vejam, Deus sabe melhor. É aqui onde eu digo reverentemente: estou em desacordo com meus irmãos da chuva tardia. Vocês creem que eu estou perseguindo a igreja? Não, meu querido irmão, não. Depois de certa idade, esse rapaz tinha que ser adotado nesta mesma família em que tinha nascido. Qualquer ministro sabe que este é o ordenamento de um filho. Tinha que ser adotado na família em que tinha nascido. Poderiam imaginar isso? Mas este é o ensinamento do Antigo Testamento. Paulo está se referindo a isso aqui em Efésios, a igreja de Éfeso. Agora, o ponto, irmãos, é que cada um aqui tem tratado de fazer isso ou aquilo por imposição das mãos, e se separaram e se afastaram. Mas Deus tem que fazê-lo. Ele é o único que pode fazê-lo. Quando o pai apreciava que esse rapaz não era digno, não deserdava, continuava sendo seu filho, mas não podia pôr a sua confiança nele. Ele era levado por todos os ventos de doutrina. Isso é o que a Escritura diz: não sejais levado por todos os ventos de doutrina. Efésios 14:14. Sede sóbrios, sempre abundante na obra do Senhor, porque a vossa obra no Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15:58. Oxalá pudéssemos ficar nisso um momento. Observem que este pai, então, chegava o dia quando esse rapaz talvez tinha se ajeitado e um homem digno ouvia o pai e recebia as instruções. Era um bom rapaz. Então o pai o levava a um lugar público e o vestia com uma roupa especial. Tinha então uma cerimônia e adotava o seu filho na família. Paulo aqui está dizendo: havendo-nos predestinados para ser adotados, Moisés foi uma sombra disso. Na mensagem que estivemos vendo, obra-prima, mas desta, provando a sua palavra, nos diz
Agora vejam isso aqui, de estas dos porciones, dessas duas porções, de provando a sua palavra, é o que continua dizendo, en nuestra posición em en nossa Cristo. posição em Cristo. Vean, dice, Vejam, diz, ahora voy a leerle probando su palabra, pero el que fue predicado agora eu falei en provando a sua palavra, mas o que foi pregado no dia 26 de abril de 65, dice, diz, agora hay muchas personas que tem usan muitas pañuelos pessoas y otras cosas. que, Pues nosotros pensamos que eso está bien, mas seguro. nós pensamos que isso está bem, com certeza, mas La Biblia no se a dijo Bíblia não que eran disse los pañuelos ungidos, que eram os pañuelos sino que ungidos, tomaron pañuelos del senão que cuerpo de tomaram Pablo. os panos do corpo de Paulo. Podem ver agora ao que me referia. Ahora, lo que ellos vieron Agora o fue que eles esse viram poder foi esse vivificador poder que estava em Pablo. vivificador que estava em Paulo, pelo qual souberam que ele era o servo de Deus. Eles sabiam que Deus estava nele. Eles sabiam que tudo que ele tocava era abençoado. ¿Cuántos entienden eso? Quantos Digan amén. entendem isso? Digam amém. ¿Saben? Sabem? Yo creo que Pablo Eu era acredito bien que Paulo escritural. era bem escriturístico no que fez. ¿Lo creen ustedes? Vocês creem? Querem Querem que de lhes dónde diga tomó de él la onde idea ele tomou a para hacer ideia eso? para fazer isso? Alguien dice, Alguém disse, de Eliseu. de Eliseo. De Eliseu, correto. Vean, Vejam, Eliseo dijo, Eliseu disse, toma este báculo y ponlo sobre el niño. toma aqui este bastão, coloque sobre o menino, e o profeta enviou o bastão sobre ele. O profeta enviou o bastão porque sabia Todo lo que él que tocaba, tudo que ele él lo tocasse era abençoado. bendecía. Él conocía su posición. Ele conhecia sua posição. Si tan solo Se lograba, apenas conseguisse que a mulher cresce ahora vean, no mesmo. Agora vejam, a Bíblia não diz, ellos orarán por los eles enfermos. orarão pelos enfermos, diz, sobre os enfermos porão as mãos. Pensem agora, as pessoas viram no apóstolo Pedro a presença de Deus manifestada neste homem, a tal grau que eles ainda tendiam as pessoas em suas ombras e eles eram curados. ¿Cuántos saben que eso es escritural? Quantos sabem que isso é escriturístico? Eso es tanto la Isso é escritura tanto como na Juan Escritura 3:16. como João 3,16, vem? Todo ella es la palabra de Dios. Tudo é a palavra de Deus. La gente, Agora as pessoas, vocês sabem que a sombra desse homem deste homem não curava as pessoas. pero miren, Mas vejam, se o poder de Deus estava sobre esse profeta por anos e anos, depois que ele tinha morrido, sí que un hombre tanto assim que o homem morto foi lançado sobre o seu corpo, seus ossos, cuerpo ni siquiera o corpo nem sequer estava ali, os ossos estavam ali, e a presença de Deus estava sobre os seus ossos, ao ponto de que este homem morto retornou à vida. y él escribe allí, E ele escreve ali, en la sombra na sombra, estuvo Dios obrando, Deus esteve operando, en la sombra estuvo na Dios sombra obrando. Deus esteve operando. Cuanto más Quanto mais en la realidad. na realidade. Y escribe, La sombra a sombra de los dos olivos das duas oliveiras são Moisés e Elias. y todos los profetas E hasta todos Jesús, os profetas até Jesus, Pedro e São Paulo, y los 7 ángeles de e las os 7 7 edades de la anjos das iglesia. 7 eras da igreja. Ahora no se da cuenta, Agora, no se dan cuenta Agora não que ese mismo percebem Dios que que este hizo mesmo todas esas Deus cosas que está fez aquí todas mismo estas esta noche? coisas está aqui mesmo nesta noite? Para mim, eu ser a gente penso mais que feliz. deveríamos ser as pessoas mais felizes no mundo todo. Piensa eso. Pensem apenas nisso. Ahora es allí donde dice Agora, la ali página onde ele diz na página 20 20 y 21 de obra e maestra, 21 de obra-prima, y cuando Dios e quando Deus, através dos profetas, sob a lei, nos condenou a pecar, e na lei não há graça, apenas você diz que é um pecador. Mas quando Jesus veio em cena, ele foi cumprimento. Ele foi cumprimento de todas as coisas que Deus tinha prometido. Ele foi a imagem idêntica e perfeita da promessa. Portanto, todas as promessas do Velho Testamento se encontravam em Jesus Cristo. Não podia se encontrar em Moisés, não podia se encontrar
em nenhum dos profetas, mas se encontraram na obra-prima. E ela se enquadrava com tudo dela, com tudo que tinha se dito a respeito dela. Assim a igreja tinha que se enquadrar com todas as coisas que Deus prometeu. E desenhe uma estrela de Davi. Ela tem que ser aquele pedaço que foi tirado da obra-prima através da ferida. Portanto, se o original é a palavra, a matéria também que foi tirada dela é a palavra, para se enquadrar com o lado do original de onde foi tirada. Por isso, o chinês, vocês podiam reclamar, ou seja, aqueles papeizinhos chineses na lavanderia. A lei condena você e diz que está sujo e que é culpável e põe em prisão. Mas quando ele veio, ele foi o pedaço que você pode tirar e regressar a passagem completa, a regressão que Deus prometeu ali no Jardim do Éden. A tua semente ferirá a serpente na cabeça, mas ela te ferirá o calcanhar, ferirá a sua cabeça. Agora encontramos que Deus completou esta obra-prima perfeita. Agora notamos que ela foi tudo o que foi prometido que seria. Ele é todas as promessas, todas as profecias, todas as coisas sobre as quais Deus tinha feito promessa. A tua semente ferirá a serpente na cabeça. Agora ele não podia feri-la com a lei, ele não podia feri-la com os profetas, mas ele fez quando a semente da mulher chega a ser Cristo, a obra-prima. Ele foi a pedra que Daniel viu cortada da montanha. Ele foi o único que pôde ferir a serpente na cabeça. Subida, sua vida pareava exatamente com a vida de Moisés. A sua vida pareava justamente com a vida de Davi. Vejamos se é certo que ele é a pedra que se enquadra. E allí ele escreve, ele é todas as promessas, todas as profecias, ontem e hoje. Continua dizendo aqui mesmo. Este último parágrafo de Provando a Sua Palavra, página 43, eu espero que não tenha dado a impressão à minha audiência para que achem que é algo que eu faço por própria conta. Vocês têm um entendimento melhor que isso. E eu sou o seu irmão, vem? Simplesmente sou o seu irmão. E ele escreve também ali, a sombra do Novo Testamento é o Antigo Testamento. A sombra da igreja do Senhor Jesus Cristo é Israel, que é a igreja do Antigo Testamento. E a sombra de Cristo, Jesus, são os profetas e sacrifícios. Agora vejam o que ele continua dizendo aqui em nossa posição em Cristo. Onde nós paramos, Moisés foi uma sombra disso. Depois que este filho saísse dali, já não era como um servente sob um tutor, era o chefe. Amém. Espero que isso penetre bastante profundo. Sairá em um momento que isso penetre bastante. Este filho já não estaria mais sob um tutor, senão que seria como seu pai. E então seu pai dava certas coisas para que fizesse. O pai poderia ter dito a ele: vai te encarregar deste campo por aqui, ou faz isso por aqui, te encarrega dos escravos, te encarrega do que for. Estava em completa posição. Amém. Porque tinha sido adotado naquela família e o seu nome no cheque era tão bom quanto o do seu pai. O que Deus fez, a razão pela qual nós vemos estas coisas e sabemos que tem algo mal, amigos, vemos as promessas de Deus, o vemos na palavra de Deus.
Mas a minha humilde opinião, Deus já começou a adotar o seu filho, chamando posicionalmente de lado, dando a ele um certo ministério e ungindo com este propósito. Os está enviando. Vigie o que aconteça quando o faça. Tudo aquilo do que ele dê, no que dê possessão, acontecerá. E escreve adoção. Deus adotou ao seu próprio filho assim. Jesus andou como um homem comum, mas um dia no Monte da Transfiguração levou 3 testemunhas, Pedro, Santiago e João, esperança, fé e caridade. Os levou à parte, os chamou à parte e apartou a Jesus deles e fez sombra sobre ele. Diz que a sua vestidura brilhava como o sol em toda a sua força. O que era isso? Esse traje especial, Deus adotando o seu próprio filho. Depois viram a Moisés e Elias aparecer. Depois viram apenas Jesus. E quando Deus teve posto o traje ao seu filho, disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mateus 17:5. Com razão, Jesus podia dizer: todo o poder no céu e na terra é entregue em minhas mãos, porque ele foi adotado por seu Pai no glorioso reino de Deus. Agora está sentado na majestade, à direita sobre todo arcanjo ou anjo, sobre toda estrela, lua e qualquer nome que esse nome no céu está sujeito ao nome de Jesus Cristo, porque foi adotado por Deus o Pai. Agora, enquanto a sua igreja, você que foi colocado posicionalmente em lugares celestiais em Cristo Jesus, seja humilde, irmãos. Algum dia, e agora vejam, algum dia, o Espírito Santo vai falar a você e vai chamar você em parte em algum lugar, em um lugarzinho, uma serra, em algum lugar, e ali o ungirá para certo serviço ou para que se faça certas coisas. Não será a imposição das mãos do presbítero dos anciãos, será a imposição de mãos do mesmo Deus Todo-Poderoso. Todos aqueles foram sombras. O impor as mãos, vejam, e aqui diz que não vai ser por imposição de mãos, senão que vai ser a imposição das mãos de Deus mesmo, Todo-Poderoso, para pôr um novo ministério em você, uma nova roupa, uma nova vestimenta, e para pôr você como exemplo. Nem os demônios do inferno o incomodarão. Meus irmãos, conceda a Deus que cada um consiga estas bênçãos. E veja o que diz aqui. Aí já está terminando. E começa aqui a oração. Vejam. Ó Deus Pai. Por isso oremos. Ó Deus Pai, nós estamos tão agradecidos em Ti nessa tarde por Jesus, como levaste ao Monte da Transfiguração e foi transfigurado diante deles, o mudaste, e no momento da adoção, Tu disse: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Deus, estamos fazendo o melhor que podemos por Ele. E ele escreve na Escritura ali, de Mateus 17, onde aconteceu o Monte da Transfiguração. Mateus 17, de 1 ao 9, e 17, do 10 ao 13. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Deus, estamos fazendo o melhor que podemos por Ele, para seguir-lhe em tudo o que fazemos ou dizemos. Envia-o agora ao edifício, Senhor, e põe uma unção fresca sobre cada ministro e sobre cada arco aqui, seja metodista, batista, ou presbiteriano, católico, ou o que possa ser, Pai. Eles estão aqui
porque te amam. E estamos clamando e esperando o momento da adoção, que é o que estamos esperando, o momento da adoção. Cremos que um desses dias o Espírito Santo entrará, não com um novo nascimento, porque já o recebemos por Cristo, senão que adotarás a tua igreja então. Ali ela será vestida no poder do Senhor ressuscitado. Pai, te pedimos que o faças. Pai, pedimos que tu faças rapidamente, porque os dias que vêm são escuros e maus. Pedimos que os adotes agora, Senhor, em tua família. Escreve Efésios 2:17 ao 22. Te pedimos que os adotes agora, Senhor, em tua família. Dá-nos a autoridade que precisamos, Pai, para fazer com que os que contradizem emudeçam. E isso, onde diz que a boca dos críticos serão fechadas. Isso está no livro de Citações. Vamos procurar onde que diz, e já terminando esta citação. Quando vejam esta manifestação gloriosa dos filhos de Deus, aí é onde a boca dos críticos, e coloca a palavra críticos aí, a 286, da página 34, diz, na metade do parágrafo, mais ou menos deste parágrafo, diz, o mesmo poder que descansou em Jesus Cristo, descansa os filhos colocados no corpo de Cristo. Colocação de um filho o levou a um certo lugar, teve uma cerimônia ante os anjos e colocou posicionalmente o que é no corpo de Cristo. E então, esta pessoa tem autoridade. Deixe-me dizer isso, se podem contar-me como um fanático esta noite em diante. Esta mesma coisa do qual falo será feita. Haverá um poder que entrará à igreja. E aí está dizendo, Senhor, permita que entre este poder à igreja, que entre o Espírito Santo. Cremos que um desses dias o Espírito Santo entrará. E aqui diz, haverá um poder que entrará à igreja. E qual é esse poder? O Espírito Santo. E agora vem nesse Espírito Santo de tal maneira, ungirá as pessoas de modo que eles dirão a palavra e se criará a si mesmo. Assim, não há visto poder, isso vem à igreja agora. Eu sei que isso é realidade. Diga a esta montanha, seja movida. Não duvides em teu coração, mas crê que o que dizes acontecerá e podes obter o que disseres. A colocação da igreja na posição onde a plenitude do poder do Espírito Santo entrará dentro da igreja, então. As bocas dos críticos serão fechadas. Será um curto tempo. Jesus veio imediatamente da montanha e foi direto ao Calvário. Observem, não vai durar tempo, mas vai estar aqui. E ali ele escreve todas estas escrituras e citações, mas uma delas diz, o vestido de imortalidade, e escreve, a adoção fala, e coisas serão criadas.
Será um tempo curto, um tempo restante também, escreve aí. E agora, continua dizendo aqui, nesta mensagem, já para ir a mensagem, somos um só corpo, pregado 22 de março de 2000 em Desarrollo, Argentina, diz, nessa mensagem de hoje, por isso eu estou lendo esta citação de adoção, porque nos fala muitas coisas importantes da adoção de Jesus, o qual é o que estaria acontecendo neste tempo final no meio da igreja do Senhor, com os escolhidos de Deus. Agora diz nesta mensagem, somos um só corpo, diz, agora, consciente de que somos um só corpo em Cristo, podemos ver as grandes bênçãos que Ele tem para este corpo místico de Cristo, ao qual nós pertencemos, o qual saiu de onde? De Cristo, do lado de Cristo. E é por isso a noiva do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja noiva, onde todos os filhos e filhas de Deus seriam reproduzidos por nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora nos mantemos unidos em e como um só corpo em Cristo, todos os dias de nossa vida, sabendo que necessitamos de uns dos outros, considerando-nos uns aos outros. Pois Cristo não terá um corpo místico, uma noiva que falte um braço, senão que Ele, por criação divina, tem estado criando um corpo místico perfeito. É por isso é por criação divina, porque tem que ser um corpo místico de crentes perfeitos, ao qual todos nós pertencemos. E na página 30 do livro de citações, parágrafo 254, veja o que diz ali. Diz, o Espírito Santo mesmo, que salvou aos luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora pondo em ordem a vinda do Senhor Jesus, e escreve precursando. Quando Ele seja tão poderoso, esse corpo entrará a este corpo de igreja que trará os demais deles do sepulcro. E desenha uma pedra angular e escreve poder. Haverá uma ressurreição. Para isso é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Sem nós, eles não podem ser perfeitos. Deus espera em mim e em você. A igreja espera em mim e você. Tempo de adoção. Quando Deus pode basear em nós a sua plenitude, o seu poder, sua ressurreição. E quando a igreja e Cristo sejam iguais quando Cristo seja, até que Cristo seja visível entre nós e levante os mortos, e entraremos ao rapto. Aí escreve ressurreição e rapto. E aqui, no início do parágrafo, escreve adoção. Adoção, a vinda do Senhor, a ressurreição. Continua dizendo nosso irmão William, ele prometeu manifestar-se em toda a sua plenitude, e o vai fazer. E em toda a sua plenitude, isso engloba a dupla porção e inclui que esteja a dupla porção, a adoção para essa manifestação. Com um que ele adote, depois virá a adoção para todos os outros, assim que ele vai adotar os seus filhos, assim que esperamos que logo seja adotado o primeiro. E depois virá a adoção de todos os outros. Veja na página 38 desse mesmo livro de citações, no parágrafo 315,
Toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando a um lugar onde a enfermidade será. Levanta-te. E será desse modo. Os cegos receberão sua visão, surdos e mudos. Nós oramos por eles agora, mas então você o mandará. Não disse, estes sinais seguirão os que creem, orarão pelos enfermos. Ele disse, expulsarão demônios. Eu o farei. Eles farão. Se disseres a esta montanha, não, se eu digo, se tu disseres a esta montanha, mova-te, e não duvidares em vosso coração, o que precisamos é adoção. E escreve, você não vai orar, você vai ordenar. E escreve em cima do monte, a manifestação dos filhos de Deus, você mandará, não vai orar. A adoção, escreve ali também, é igual, é o que precisamos. Você mandará. E veja na 3,16 ali mesmo, um pouquinho mais depois, se tem a oportunidade, deixa só dizer-lhes o que aconteceu apenas recentemente, trazendo dentro um novo ministério de apenas falar a palavra. E escreve o novo ministério igual, falar a palavra. E então põe direto atrás na mão das pessoas outra vez, se eles vêm com a atitude correta e creem, ele tem que acontecer. Continua dizendo o nosso irmão William, e agora, neste tempo final, estamos conscientes de que somos um só corpo em Cristo. Isso é muito importante sabê-lo e estar completamente consciente dessa verdade. E o corpo místico de Cristo sempre tem sido guiado pela cabeça que é Cristo, de era em era, por meio do mensageiro correspondente a cada era. Na página 36, sempre vejam, o corpo é guiado, o corpo vai onde a cabeça vai. E a cabeça, como país, ele disse em uma ocasião, é Porto Rico, o país que se levante para dizer que é a cabeça, está pondo a cabeça do outro lado. A direção sai da cabeça, que é Porto Rico. Porque, vejam, já vamos ver o que ele disse, que não se ri pela cabeça, precisa de um psiquiatra. Diz na página 36, do parágrafo 304, diz o nosso irmão Branham neste parágrafo, esses ministérios foram escondidos. Agora lembre, a Bíblia disse, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, para despregá-los à igreja. Agora lembrem, tudo através das eras de Moisés, através das eras dos profetas, através de todas as eras, eles esperaram até este último dia, por essas coisas para serem despregados de acordo com a Escritura. Isso é correto, porque ele será revelado aos filhos de Deus. Cristo, a cabeça, foi rejeitada, mas ao crer da era dos luteranos, mas ao crescer da era dos luteranos, era batista, era metodista, era pentecostal, estamos direto para cima, a coroação agora, esperando e ansiando pela coroação para sentar-se. O edifício é completo. Agora, na Bíblia, estamos vivendo na última era, ao cume da pirâmide. Os pecados
cruzados da era cancerosa no zodíaco, no tempo da vinda do leão, o leão, a coroação, e nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Vê onde estamos? Estamos direto no tempo do fim. Oh, que privilégio! Que dia! Se os cristãos apenas pudessem realizar o dia que estamos vivendo. Oh, uau! O que você pensa que o escritor deste livro tinha visto e visto onde ele seria manifestado nos últimos dias, esperando e gemendo por esses filhos de Deus que se levantarem no último dia com o poder do Espírito Santo no fim desta era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para trazê-lo acima. E ele escreve a adoção acima na pedra angular, no último dia, no 7º milênio. Agora vejam, continua o nosso irmão William dizendo aqui, um corpo que caminha sem receber a sua direção da cabeça, está caminhando errado, está caminhando mal, e pode ser levado apenas a um hospital para que um psiquiatra o atenda. Mas um corpo que caminha recebendo as suas ordens da cabeça está bem, está correto. Mas quando não recebem as ordens da cabeça, vejam, como diz para Laodiceia, está pobre, cego e nu, e não sabe. Agora vejam isso na página 37, nos diz, parágrafo 306, Deus pode tomar o homem e adotá-lo à sua família e dar algo que reticências. Primeiro, prove isso ao ver se está bem. A Bíblia diz, provai os espíritos. Este homem reclama de certas coisas, prove e veja se está bem. Se está bem, mova-se com ele. E escreve Moisés e Elias. E diga, Senhor, manda-nos outra coisa, siga em frente, vê? Apenas siga em frente. E cada um tome o seu lugar. E então vai ver a igreja de Deus que comece a tomar o seu lugar. Então é quando os filisteus começam a retroceder para trás. As calças curtas de mulher serão tiradas, o cabelo crescerá, os rostos serão lavados, os cigarros estarão ausentes. É correto. Quando a igreja comece a entrar no seu grande poder, quando tenhamos um Ananias e Safira, e quantos deles? Sim, Senhor, você verá quando a Santa Igreja fique de pé unida, colocados posicionalmente como filhos de Deus, adotados à família de Deus, poderosa Igreja colocada ali em sua glória. Oh, isso é pelo qual Ele vem. No livro dos selos, na página 471, abaixo, o último parágrafo diz, e ali no Cânion Sabino, ele me disse, essa é a terceira etapa. Tem três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas é ontem e outra hoje. E tem uma coisa que eu não pude interpretar porque está em idioma desconhecido, mas estive ali parado e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa. O que vem? E o Espírito Santo de Deus, ó irmãos, foi por isso que todo o céu esteve em silêncio. O que estaria na terceira etapa se cumprindo? A vinda do Espírito Santo à igreja. O mesmo que aconteceu ali com os dias dos apóstolos, onde Ananias e Safira acreditaram que estavam mentindo a Pedro.
Espíritu e Santo. era ao Espírito Santo. Miren en la 308 Vejam na de esa misma 308 desta mesma página, página, 37 de citas, 37 de citações. sobre qué cosas espera todo. Sobre que espera coisas toda la espera creación? tudo? O que toda a criação espera? A manifestação dos filhos de Deus. Espera que la iglesia Espera que a igreja entre em sua posição. no es la séptima Não a sétima etapa, donde nos introdujo onde ele nos introduziu em 2000. Tem que ser na oitava. y dibuja una piedra angular y escribe adopción. E desenha uma pedra angular e escreve adoção. ¿Quién era el hijo Quem de era o Dios filho de cuando Adán? Deus quando Adão? ¿Dónde estaba su dominio? Onde estava o seu domínio? La tierra, eso es correcto. A terra, isso é correto. Ele não era. El Elohim entonces, él era Jehová. Ele não era Elohim, então, era Jeová. Vê? É isso. Eu sou Deus e fiz um poucos menores abaixo de mim, e lhes dei um domínio, e em seu domínio. O domínio abaixo deles é a terra. O homem tinha domínio sobre a terra, e toda a criação inteira espera que os filhos de Deus se manifestem. Deus tratando de colocar a sua igreja em posição para se manifestar a si mesmo. E escreve a adoção na era, a adoção na pedra angular, a posição, a manifestação dos filhos de Deus. E aí que desenha uma pirâmide e escreve adoção. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Bom, essa é a condição de Laodiceia, mas a condição do corpo místico de Cristo é um com Cristo. É uma condição perfeita, sendo guiado o corpo místico de Cristo pela cabeça, por Cristo, de era em era. E é assim na nossa era também, na era da pedra angular. E na página 45, parágrafo, vamos ver qual é o número aqui. No parágrafo 385, vejam, diz: e quando vencemos por meio do Espírito Santo, como ele fez, nos sentaremos com ele quando tome o seu trono terrenal de Davi. E ele escreve: em trono é igual ao filho de Davi. Nos sentaremos com ele quando tome o seu trono terrenal de Davi, para nos sentarmos e governar com ele, como ele fez ali. Amém. Com poder e autoridade sobre toda a terra. E a terra está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, porque depois de tudo, esse mundo não foi dado para que Deus, o controlasse. Saibamos isso, é correto. Quem é o Deus dessa terra? O homem. Esse é o seu domínio. O mundo todo o mundo é sujeito ao homem. Pelo pecado, caiu pelo pecado por meio do poder redimidor de Cristo, ele volta outra vez, isso é correto, porque a terra pertence ao homem, foi dada a ele, e ele reinará sobre tudo. Toda a natureza está gemendo, esperando esse tempo, quando os filhos de Deus sejam manifestados outra vez. E escreve uma estrela de Davi, escreve a manifestação dos filhos, a adoção. Deus foi manifestado em carne. Apocalipse 10, do 1 ao 11, do 3 ao 14 e 11 do 15 ao 19. E em cima da estrela de Davi, Efésios 4:30. A obra, o mistério da obra, a obra-prima, o mistério da obra-prima de Deus. Vamos nos colocar de pé. E assim nos preparamos para ver essa mensagem, o qual nos fala
esa obra maestra desta obra-prima que él ha estado construyendo que ele tem desde la estado antigüedad, construindo de era em era e que se encontra nesse tempo final, na etapa final, en la etapa na etapa de piedra angular. de era de pedra angular. La etapa más importante A etapa mais importante, a etapa en donde él nos dará a etapa onde ele nos dará esa adopción. essa adoção. El misterio de la obra O mistério da obra maestra de prima de Deus. Dios. Deme una iglesia, dice él allí, Ele disse ali: dei-me uma igreja y la va a tener. e a terá. Deme una iglesia. Dei-me uma igreja Y decimos, sí, Señor, e dizemos: sim, Senhor, la vas a obtener. a obterá. Va a haber una iglesia Vai ter uma igreja pronta, preparada para que el Espíritu Santo para que o entre. Espírito Santo entre. E aí diz que a boca dos críticos será fechada. Tengan paciencia. Tenham paciência, Eso está por venir que pronto. isso está perto de vir, Donde verán onde verão la manifestación a gloriosa manifestação gloriosa de los hijos de Dios. dos filhos de No en una Deus, porción, não em uma porção, em toda a plenitude, porque será el cumplimiento o pleno cumprimento pleno que fue mostrado al do que reverendo foi William mostrado ao reverendo William Branham Branham de la carne. na visão da carpa. Ahora Agora, estamos en esta etapa de estamos nessa etapa preparación. de preparação. Bueno, Bom, el misterio o mistério de la obra maestra da de Dios. obra-prima de Deus. Deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William William Soto Santiago.